Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar estudando aqui Doutrina e Convênios, sessão 93, a partir do versículo 6. Gratidão pelos comentários de vocês. Um dos comentários aqui no YouTube é da Maurina Ruas. Ela compartilha aqui. Quando andamos uma distância de 1 quilômetro, 1000 passos, começamos com o primeiro e vamos um por vez, né? Ela fez a mesma analogia da escada aqui, um degrau de cada vez, que é o que nós estamos compartilhando. Essa sessão de 93 aqui, Doutrina e Convênio, ela revela Cristo com o propósito, não do que o Senhor está falando, olha como eu sou, né? Não, é porque nós devemos seguir a Cristo. Então ele está mostrando um padrão, como nós podemos ser como ele é. Então esse que é o importante. Ontem, do versículo 1 ao 5, ele mostra algumas coisas para revelar a Ele, para recebermos instrução dele para fazermos e sermos como Ele é. Tá bom? Então, a partir do versículo 6 aqui, a gente vai vendo um padrão. Vai falando de Cristo, da sua plenitude, que veio passo a passo, tá bom? Então, a gente vai vendo isso por quê? Porque Ele quer deixar mostrando para nós como nós devemos fazer para também receber da plenitude. Então, o propósito aqui está mostrando Cristo, mas o propósito é mostrar que nós devemos seguir Cristo, tá bom? E receber da plenitude, passo a passo, graça por graça, como vai ser mostrado aqui. Então vamos lá aqui, o versículo 6 diz assim: João viu e testificou a plenitude de minha glória. Aqui, né, na voz de Cristo, ele mencionando que o apóstolo João, o mesmo que escreveu João e Apocalipse, né, ele viu a glória do Senhor. Quando foi isso? A gente vê esse relato lá em Mateus, capítulo 17, quando está lá Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e Jesus Cristo mostra a sua glória aí. Então eles viram, tá bom? Então João é um dos que viu aqui a glória do Senhor. E aqui fala, e a plenitude do testemunho de João será revelado posteriormente. Aqui, está falando de dois João, né? Então pode confundir um pouco. Tem João o apóstolo, que é o primeiro que ele falou aqui, e ele falou sobre receber um relato do testemunho de João, no caso aqui, João Batista, tá bom? Então, esse posteriormente pode ser um relato que foi guardado e que teremos posteriormente. Ou aqui mesmo vai falar um pouco sobre esse relato, tá bom? Vamos continuar aqui, o versículo 7 e 8, ó. E ele testificou dizendo, está falando de João, que é o apóstolo, né? E ele testificou dizendo, vi sua glória, e ele era no princípio, antes do mundo existir. Portanto, no princípio era o verbo, pois ele era o verbo, sim, o mensageiro da salvação. Bom, aqui então ecoa, né, com a mensagem lá no primeiro livro de João. João, capítulo 1, em diante ali, ele vai falando nos versículos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, se referindo a Jesus Cristo. Então a gente vê essa menção aqui também, tá bom? De que o próprio Senhor, ele é esse verbo aqui. O versículo 9 e 10 diz, e a luz e o Redentor do mundo, e o Espírito da verdade, que veio ao mundo, porque o mundo foi feito por ele, e nele estava a vida do homem, e a luz dos homens. E o mundos foram feitos por ele, e homens foram feitos por ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e dele, e deles. Bom, então, aqui mostra que Jesus Cristo, ele fez todas as coisas, não somente esse mundo, mas mundos e mundos, né? Como a gente vê lá em Moisés 1, 33, né? Mundos incontáveis criei, tá bom? Então, essa não é a primeira criação de Cristo. Então, aqui lá em Colossenses também, né? Capítulo 1, versículo do 16 e 17 ali também fala de que todas as coisas, né? Ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, está falando de Deus aqui, de Jesus Cristo, criando todas as coisas. Vamos lá para o versículo 11 aqui, diz assim, e eu, João, testifico e contemplei a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Sim, o Espírito da verdade, que veio e habitou em carne e habitou entre nós. Bom,
Então aqui, novamente, se nós pegarmos um paralelo lá com João, capítulo 1, também vai falar de João recebendo da plenitude da glória do Senhor. Como eu falei em Mateus, capítulo 17, o próprio João, ele estava com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração e Jesus Cristo se transfigura. Bom, quando Jesus Cristo mostra a ele o seu poder ali naquele momento, ele pede para que tanto Pedro, Tiago e João não compartilhem com ninguém até depois que ele ressuscite. Aí sim poderia escrever o relato como o João colocou aqui. Mas esse relato é apenas uma base, tá bom? Existem muitas mais coisas que aconteceram no Monte da Transfiguração, né, que se encontra em Doutrina e Convênio, que não está lá em Mateus. Aqui, então, versículo 12 ao 14, diz assim: E eu, João, vi que no princípio ele não recebeu da sua plenitude, mas recebeu graça por graça. Aqui está falando de Jesus Cristo. Então, João, ele viu que quando Cristo nasceu, ele recebeu graça por graça, ou seja, ele se desenvolveu, tá bom? Ele não nasceu com a plenitude, né? Assim foi chamado Filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. Então, ainda que Cristo, né, ele tenha sido perfeito, ele progrediu, né, porque ele cresceu de graça em graça até receber da plenitude, sendo obediente em todas as coisas a Deus aqui, tá bom? Isso está em conformidade com Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. O versículo 15 diz: E eu, João, testifico, e eis que abriram os céus, e o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de uma pomba, e pousou nele. E o céu ouviu-se uma voz que dizia: Este é meu filho amado. Aqui, né, é a visão que está tendo sobre Jesus Cristo sendo batizado. Então, viu-se os céus abertos, o Espírito Santo descendo na forma de pomba ali, tá bom? E a voz do Pai. Então, ele está testificando sobre isso. Versículo 16 e 17 diz: E eu, João, testifico que ele recebeu a plenitude da glória do Pai, e recebeu de todo o poder, tanto no céu como na terra. E a glória do Pai estava com ele, portanto, habitava nele. Bom, aqui também, né, um relato do próprio Cristo, né, falando que ele recebeu da plenitude aqui também, né, só que ele cresceu graça por graça até alcançar essa plenitude. Lá em Mateus 28:18, o próprio Cristo disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele obteve todo esse poder. Lá em Colossenses 2:9 também diz: E nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Tá bom? Então, ainda que Cristo ele tenha esvaziado a si mesmo, tá bom? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele vem e tabernacula entre nós, né? Ele nasce aqui e começa a crescer de graça em graça. Mas isso não significa que ele deixou de ser Deus, né? Em si ele era Deus. Né? Não tem como dizer, ele era metade homem e metade Deus. Não, ele era 100% homem e também ele era 100% Deus, tá bom? Aqui, fazendo um resumo aqui do que nós estamos lendo aqui, nós paramos aqui no versículo 17, né? Deixa eu ler o versículo 18, aí amanhã a gente continua o 19 e o 20, que é uma sequência aqui também, mas não vai dar muito tempo de trazer agora. O versículo 18 aqui diz assim: E acontecerá que, se fordes fiéis, receberá a plenitude do testemunho de João. Bom, aqui então, assim como João, ele recebeu da plenitude, ele viu a plenitude de Cristo, tá bom? Em toda a sua glória. Aqui está falando que, se nós formos fiéis, nós também receberemos o testemunho igual de João, né? E veremos Cristo na sua plenitude. Qual é a importância de conhecer a Cristo, né? Da maneira que ele é? Para que possamos adorar realmente quem nós conhecemos, tá bom? Não algo imaginário, mas algo bem real que nós possamos conhecer. Aqui, então, né, falando sobre essa parte do versículo 18, o versículo 18, então, uma promessa poderosa para nós, né? Que assim como Cristo,
ele recebeu da sua plenitude. Esse que é o ponto aqui em Doutrina e Convênio 93. Assim como Cristo recebeu de sua plenitude, graça por graça, até alcançar a plenitude, nós também vamos crescer graça por graça até recebermos a mesma plenitude que Cristo. Tá bom? Então é uma promessa aqui gigantesca para nós. O resumo aqui, né, é que o testemunho de João nos mostra quem Cristo, né, quem Cristo é, ou seja, ele revela Jesus Cristo como Deus, o Verbo que se fez carne. Né, no princípio estava com Deus e no princípio era Deus, ele já era Deus antes de nascer, então ele continua sendo Deus aqui na Terra. E aqui mostra, então, que o propósito de estar mostrando aqui quem Jesus Cristo é, porque nós devemos ser como ele é. Então, aqui tem um padrão. Em Doutrina e Convênio 93 mostra um padrão como nós chegarmos a ser como Cristo. Não é de uma vez, é graça por graça, como tem sido mostrado aqui o versículo. Bom, aqui eu tinha até separado a questão aqui deixa eu ver, de Filipenses 2, do 8, do 7, né? Do 7 em diante aqui. Filipenses, capítulo 2, começa do versículo 7 e vai até o 10, tá bom? Aqui fala, né, que não tendo usurpação para ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tá bom? Então, ele deixou os seus privilégios de ser Deus para nascer entre nós, tá bom? E levar uma vida como nós e progredir até alcançar a sua plenitude novamente, tá bom? Então, esse é um ponto bem importante aqui. E aqui mostrando isso é o caminho. Ele mostra o caminho como nós precisamos fazer como Cristo para alcançar a plenitude também, tá bom? Então, Doutrina e Convênio 93 aqui, ele é não somente revelando quem Cristo é, mas também mostrando como nós seguir o padrão que Cristo deixou para nós, o exemplo perfeito que ele deixou para nós, para que nós possamos ser como ele é, tá bom? Então amanhã a gente continua a partir desse ponto aqui. Essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.